Saudações, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Comentários Bíblicos Católicos. Viva Cristo Rei, salve Maria Imaculada e São José, seu castíssimo esposo. No vídeo de hoje comentaremos sobre os motivos pelos quais Deus deve ter rejeitado o sacrifício de Caim, enquanto aprovou o sacrifício de Abel, e sobre o senso de certo e errado que já possuíam os primeiros humanos diante da lei revelada por Deus, mesmo que fosse ainda a lei natural, inscrita no coração do homem. Gênesis capítulo 4, versículos 3 ao 5. Abre aspas. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oblação, mas não olhou para Caim, nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. Fecha aspas. O Dr. Scott Hahn e Kurt Smith comentam em seu caderno de estudo do livro do Gênesis sobre a preferência de Deus pela oferta de Abel. Abre aspas. Primeiros cordeirinhos, animais primogênitos, representam as melhores escolhas do rebanho, ou seja, aqueles que são adequados para oferendas divinas. Conferir Êxodo capítulo 13, versículo 2. Abel oferece assim o seu melhor para Deus como um ato de sacrifício de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Caim, no entanto, parece oferecer algo menor. Ao menos, não há nenhuma indicação de que seu sacrifício foi feito com as primícias de sua colheita. Na medida em que o ato de culto exterior é um reflexo da disposição interior do adorador, não é nenhuma surpresa que Deus olhou com favor sobre a oferta de Abel, mas não a de Caim. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Abre aspas. O Senhor disse-lhe: Por que estás irado? E por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te, mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Fecha aspas. Eis que o Dr. Scott Hahn e Kurt Smith exploram sobre esta passagem em seu caderno de estudo do Gênesis. Abre aspas. O pecado é como um predador pronto para atacar o desatento. Embora advertido para resistir a essa força mortal, Caim é inteiramente dominado por ela. Além do seu culto negligente, Gênesis capítulo 4, versículo 5, ele se ressente de Abel em seu coração. Também Gênesis 4, 5. O assassina com as mãos, Gênesis 4, versículo 8, e em seguida mente a Deus com a sua língua, Gênesis capítulo 4, versículo 9. A realidade do pecado em tempos primitivos pressupõe que a lei moral natural está em vigor e que proíbe crimes como fratricídio. Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 401 e 2259. Fecha aspas. E aqui se encontra a citação do Catecismo no parágrafo 401. Abre aspas. O que a revelação divina nos dá a conhecer concorda com os dados da experiência. Quando o homem olha para dentro do seu coração, descobre-se inclinado também para o mal e imerso em muitos males, que não podem provir do seu Criador, que é bom. Muitas vezes, recusando reconhecer Deus como seu princípio, o homem perturbou, por isso mesmo, a ordenação para o fim último e ao mesmo tempo toda a harmonia consigo próprio, com os outros homens e com toda a criação. Nota de rodapé número 1.
Isto é, o homem possui sua ordenação para sem fim último, que é Deus. Ordenação essa, de fato mais conhecida nos primórdios da criação, mas a qual passa por problemas devido à queda do gênero humano no pecado. Como mostram as Sagradas Escrituras, o homem possui os mandamentos de Deus ainda em seu interior. Abre aspas. Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho a sua consciência, bem como os seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Fecha aspas, Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15. E, portanto, o quanto deveriam ter mais acesso à lei natural os primeiros homens, que, como vemos, falavam diretamente com Deus. E, para falarmos em linguagem clara, trazemos o esclarecimento do Catecismo da Igreja Católica sobre o que é a lei natural. No parágrafo 1955 está dito, abre aspas, a lei divina e natural, nota de rodapé número 2, mostra ao homem o caminho a seguir para praticar o bem e atingir o seu fim. A lei natural enuncia os preceitos primários e essenciais que regem a vida moral. Tem como fulcro a aspiração e a submissão a Deus, fonte e juiz de todo o bem, assim como o sentido do outro como igual a si mesmo. Quanto aos seus preceitos principais, está expressa no Decálogo. Esta lei é chamada natural, não em relação à natureza dos seres irracionais, mas porque a razão que a promulga é própria da natureza humana. Fecha aspas. São basicamente os 10 mandamentos e suas consequências, quando mostrados à luz da razão e reconhecidos pela alma humana. O Catecismo continua. Abre aspas. Onde estão, pois, inscritas estas regras, senão no livro daquela luz que se chama a verdade? É lá que está escrita toda a lei justa, e é de lá que ela passa para o coração do homem que pratica a justiça. Não que emigre para ele, mas porque nele imprime a sua marca, à maneira de um selo que do sinete passa para a cera, sem contudo deixar o sinete. Fecha aspas, nota de rodapé número 3. Abre aspas, a lei natural não é senão a luz da inteligência posta em nós por Deus. Por ela, nós conhecemos o que se deve fazer e o que se deve evitar. Esta luz, ou esta lei, deu a Deus ao homem na criação. Nota de rodapé número 4.